O problema da frente ampla, para que ninguém se engane sobre a natureza dessa discussão, vem sendo discutido por esses setores desde o ano passado, né? É a frente ampla para dominar o monstro bolsonarista. No ano passado, essa frente ampla, logicamente, não tinha como objetivo o fora Bolsonaro. Ela tinha como objetivo formar uma frente para, digamos assim, desgastar o Bolsonaro. Agora que a esquerda decidiu levantar a palavra de ordem de fora Bolsonaro, eles procuram transformar essa frente ampla, que nunca existiu, que não tem solidez nenhuma, não tem existência material nenhuma, numa frente pelo fora Bolsonaro. Esse é um problema chave que deve ser discutido nesse momento, porque ele define toda a política a ser levada adiante, né? Um dos principais defensores, se é que não é o principal defensor no interior dessa frente da esquerda, da chamada Frente Ampla, é o ex-candidato a presidente da República pelo PSOL, Guilherme Boulos, né? Guilherme Boulos, que tem uma trajetória extremamente errática no que diz respeito à política nacional, né? É o homem que comandou a campanha do Não Vai Ter Copa, é o homem que comandou uma campanha contra o governo Dilma Rousseff no momento em que a burguesia procurava derrubar esse governo. Quer dizer, é um elemento que tem se destacado pela extrema confusão que ele semeia no interior da esquerda, né? Ele é considerado aí um grande líder, embora não tenha as credenciais para tanto, a opinião dele parece valer muito. Na realidade, a opinião dele acaba valendo muito porque ela é apoiada por todo o setor mais abertamente pequeno burguês e mais direitista da esquerda, que é o setor que está agrupado no PSOL. Então, ele se destaca como grande defensor da Frente Ampla. Então, vamos discutir um pouco os argumentos que são levantados aqui. Na maioria são sofismas bem fáceis de se desfazer em relação à Frente Ampla. Bom, o Guilherme Boulos, assim como muita gente, né, até a grande burguesia, decidiu equiparar o governo Bolsonaro ao fascismo. Depois de muita discussão no interior da esquerda e da direita sobre o que seria o fascismo, para que serviria o fascismo, se o Bolsonaro é fascista ou não, nesse momento todo mundo ataca o Bolsonaro como sendo fascista. Um editorial do Estado de São Paulo hoje fala nos camisas pardas de Bolsonaro. Isso daí nós temos que entender que é pura propaganda, né? Ninguém está seriamente levando em consideração que o Bolsonaro é um centro unificador da extrema-direita fascista brasileira. Amanhã eles vão mudar de posição com a maior tranquilidade. Bom, o Boulos tomou isso daí para ser o eixo da sua política de formação de uma frente ampla. Então, logicamente que isso daí é útil, né? Porque assim, o fascismo seria a monstruosidade final, a monstruosidade absoluta. Pior do que o fascismo não existe, né? E coisas do gênero. Sendo assim, né, como essa aqui é a monstruosidade absoluta, surge o primeiro sofisma, né? Precisamos unificar todos aqueles que não são fascistas contra o fascismo. É a maneira de derrotar o fascismo. O fascismo é uma monstruosidade. Isso significa que mesmo os setores mais direitistas vão se colocar contra o fascismo na medida em que eles mesmos não sejam fascistas. Isso daí é uma bobagem total, é um argumento que não se sustenta em nada, porque ele ignora, inclusive, a realidade, ele ignora não só a história do fascismo, como ele ignora a realidade brasileira. Na realidade brasileira, o que nós vimos é que
esses elementos aí que supostamente seriam antifascistas, eles foram os responsáveis pela eleição do Bolsonaro. E se o Bolsonaro é fascista hoje, ele não era menos fascista na época que ele foi eleito, né? Para derrotar o PT, para fazer triunfar o golpe de 2016, né, toda a burguesia, seja ela a burguesia ultradireitista, tipo João Dória, Witzel, etc. e tal, seja a burguesia dita democrática, tipo o PSDB, que é uma burguesia que não é democrática em nada, eles conscientemente elegeram o elemento fascista para evitar a vitória do PT nas eleições, por problemas tanto de política geral como de política econômica. Esses setores que elegeram o Bolsonaro, né, cabe perguntar agora, eles elegeram o Bolsonaro sem ter consciência de qual era a política do Bolsonaro? Claro que não. Eles tinham plena consciência de qual era a política do Bolsonaro. A única coisa que eles procuraram fazer foi manter o Bolsonaro, né, alinhado com a sua própria política, o que eles têm conseguido parcialmente. Por exemplo, a política do Paulo Guedes é apoiada por todos os setores da burguesia, né, sem nenhuma exceção. Então, não há como dizer, né, que esses setores efetivamente se oponham ao Bolsonaro. Segundo, eles são contra as investidas do Bolsonaro contra os direitos democráticos da população? De forma nenhuma. Eles têm esse programa antidemocrático como sendo o programa deles mesmos. Então, a tese levantada pelo Guilherme Boulos não se sustenta para quem conheça minimamente a realidade política nacional, né? Vejam bem, né? Vejam vocês que nós não estamos aqui alegando uma coisa que aparece muito nessas discussões sobre a Frente Ampla, que é o seguinte: eu vi um cidadão falando, acho que o próprio Guilherme Boulos fala isso daí, nós não podemos ter uma política baseada no ressentimento, quer dizer, como nós temos um ressentimento, entre aspas, contra o Dória, contra o Witzel, porque ele quer atirar na cabecinha da população e tudo mais, né? Um ressentimento que seria totalmente infundado, aparentemente. Então, nós não queremos aqui reconhecer a enorme contribuição do Witzel e de todas essas figuras de direita para a luta contra o Bolsonaro. De forma nenhuma. Se essa contribuição existisse, né, nós seríamos obrigados a reconhecê-la, mesmo que a contribuição fosse dada a contragosto. Por que não? Né? Se um determinado partido, por uma série de circunstâncias, se vê obrigado a lutar contra um outro partido, você reconhece que essa luta é real. Se ela é baseada em maior ou menor convicção, isso daí é um problema secundário, né? Mas os acontecimentos recentes mostram que essa luta não é real, que a transformação, né, de todo um setor da burguesia que apoiou o Bolsonaro para ser presidente da República e que até o momento não dá mostras nenhuma de querer tirar o Bolsonaro, apear o Bolsonaro do poder, isso daí não é um problema de ressentimento, é um problema de que a realidade não corrobora a ideia de que esses setores estão na luta contra o Bolsonaro. De fato, né? Então, quer dizer, é preciso considerar, né, que tipo de amigos que são esses daí. Se esses amigos são amigos verdadeiros ou se isso daí é simplesmente, né, uma tentativa de enganar a população que a esquerda está promovendo aí por uma completa falta de princípios e uma completa falta de percepção política, de raciocínio político e de compreensão política, né? A situação política brasileira não mostra, né, que esses setores aí sejam partidários de nenhuma luta contra o fascismo em geral, de nenhuma luta a favor da democracia, até porque eles deram o golpe de 2016, que foi o principal instrumento para
uma liquidação completa dos direitos democráticos da população que vem evoluindo durante todo esse período. Então, desse ponto de vista, a coisa não se sustenta. Aí os formuladores da política da Frente Ampla, né, o Guilherme Boulos em particular, ele formula o seguinte, que nos momentos em que houve luta contra o fascismo, essa luta ela teria fracassado ou teria dado certo em função da maior ou menor unidade dos setores democráticos contra o fascismo. Isso daí já é uma falsificação histórica completa. Por exemplo, na Itália, os setores ditos democráticos todos ou capitularam vergonhosamente diante da investida do fascismo, no caso da social-democracia, ou apoiaram o fascismo com total empenho, o caso da burguesia dita democrática. Não houve aí nenhuma tendência dos setores a se unificarem contra o fascismo. Seria necessário estudar a história do fascismo para não criar uma realidade totalmente fictícia. Quando o governo Mussolini, né, antes de se consolidar totalmente como uma ditadura fascista, entra em crise em função do assassinato de um deputado do Congresso do Parlamento italiano, o deputado da social-democrata Matteotti, esses partidos aí, eles protestam, mas eles são instrumentais em impedir o desenvolvimento de uma luta para derrubar o Mussolini, que acaba se consolidando e ficando 20 anos no poder. Né? Uma boa parte dos chamados democratas, que seriam supostamente antifascistas, eles vão se integrar ao governo Mussolini e servir o governo Mussolini. Aí nós temos também o caso da Alemanha. No caso da Alemanha, a burguesia também, né, apoiou a subida do Hitler ao poder com toda a força que ela conseguiu reunir naquele momento. Né. O governo Hitler não foi um governo fascista contra o conjunto da burguesia. Ele foi o governo fascista da burguesia. Os elementos burgueses foram integrados aí ao governo fascista, ajudaram Hitler a consolidar sua ditadura e tudo mais. A própria social-democracia, enquanto esquerda dentro do regime político alemão, na época da República de Weimar, que seria supostamente o setor mais democrático, né, da política alemã, né, um partido pequeno burguês muito ligado à burguesia, com uma ampla base operária, também não moveu um dedo para combater o Hitler. Quando nós falamos não mover um dedo, nós não estamos exagerando, nós estamos simplesmente retratando a realidade. A social-democracia chegou inclusive a votar as leis de exceção que permitiram ao Hitler consolidar sua ditadura. Depois, né, isso daí pode parecer contraditório para muitas pessoas, um grande número dos seus dirigentes foram parar em campos de concentração. Então, nada indica, né, que esses democratas aí sejam um verdadeiro pilar. A experiência histórica, não sei a que experiência histórica o Boulos está recorrendo, porque ele não explicitou, né, não corrobora isso daí. A vitória do fascismo sempre foi uma vitória com o apoio da burguesia. Depois nós temos a situação espanhola, que é muito significativa no que diz respeito à frente com a burguesia, porque a Revolução Espanhola, o lado republicano, que lutava contra o fascismo, era composto de uma parte da burguesia, uma parte minoritária da burguesia, a parte supostamente democrática da burguesia, contra o grosso da burguesia que estava do lado do fascismo. Bom, os republicanos, tudo que eles fizeram durante a Revolução Espanhola, né, foi sabotar a Revolução, foi sabotar a Guerra Civil e foi favorecer a vitória do fascismo. Qualquer pessoa que conheça a história da Revolução Espanhola pode mostrar isso aí muito claramente. Né? Na Revolução Espanhola nós temos ainda
a atitude deletéria do stalinismo, né, que reprime forças da esquerda dentro do próprio campo republicano, caluniando essas forças, dizendo que elas eram forças fascistas, a quinta coluna do fascismo, né? Então, não há nenhuma experiência que mostre essa luta grandiosa da burguesia contra o fascismo. Pelo contrário, né, o que a experiência histórica mostrou em todos os tempos é que a burguesia apoiou o fascismo. O fascismo é uma das faces da política burguesa, não é uma política que seja estranha à política burguesa, que seja exterior à política burguesa. No caso brasileiro, né, é mais do que evidente que esses atritos da burguesia contra o Bolsonaro, dependendo da evolução da situação, se a situação evoluir num sentido favorável ao fascismo, eles vão ser resolvidos com apoio ao estabelecimento de uma ditadura, né? Acreditar que esses governadores direitistas, que esses políticos fracassados e também direitistas, como o FHC e outros, são grandes lutadores contra o fascismo, é jogar fumaça nos olhos da população, é enganar a população, é introduzir, né, um elemento que só terá como fundamento causar a derrota de qualquer luta popular contra o Bolsonaro. Isso sem falar que a realização dessa frente ampla com esses elementos, ela necessariamente implica no abandono das reivindicações populares. Quer dizer, o que nós vamos ouvir no próximo período, até agora ninguém teve a coragem de falar isso daí, é o seguinte, que para manter unificada essa frente, etc. e tal, é preciso fazer uma série de concessões aos importantíssimos aliados da Frente Ampla.